Uma pesquisa realizada no ano passado, em 2022, chamada Mulher na Comunicação, mostrou que 72% delas já se disseram vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. Esse levantamento foi conduzido pela ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e é o nosso tema hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidada a advogada trabalhista, doutora Juliana Cerulo. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite para este bate-papo, doutora. Olá, Lidiane, tudo bem? Cumprimento a todos os bauruenses na pessoa da Lidiane, estendo os meus cumprimentos a todos. Vamos lá, doutora, só para que as pessoas que nos ouvem e nos assistem entendam. O que se configura, quais condutas, quais posturas ou comportamentos configuram assédio sexual no trabalho, configuram assédio moral no trabalho, em especial contra as mulheres, né, que são o tema hoje aqui do nosso programa, e como é que se diferenciam as duas condutas? Sim, o assédio moral, Lidiane, é todo aquele comportamento que prejudica a pessoa. Dentro do aspecto moral, são as ofensas, as humilhações, as palavras de baixo calão, todo comportamento agressivo de forma verbal dirigido a uma mulher, né? Então, isso inclui palavras ríspidas, tratamento inadequado com palavras de humilhação. Um exemplo típico: o seu trabalho é ineficiente, tudo que você faz não me serve, tudo que você faz deve ser refeito. Então, toda forma de tratamento dirigida à mulher neste sentido é tido como humilhante, e isso é afigurado como assédio moral. Uhum. Diferentemente, Fica perdão, à vontade. diferentemente do assédio sexual, que limita-se apenas ao tratamento voltado à sexualidade feminina, que atinja a sexualidade feminina. Todo gesto, palavra direcionado à mulher, que não seja por ela autorizado, que infrinja a sua feminilidade, né, na parte sexual, diretamente na parte sexual. Certo. Hoje, de quais ferramentas as mulheres dispõem, seja de forma judicial, seja de forma administrativa, aquelas que foram vítimas de assédio sexual, em especial, de atos de violência dentro do seu ambiente de trabalho, a quem elas podem recorrer e de que formas? Atualmente, em recente decisão legislativa, houve uma alteração na CIPA, que agora todas as empresas devem tratar do assédio, seja ele moral ou sexual, dentro da CIPA. Os responsáveis por essa discussão hoje são os cipeiros, né, aqueles eleitos da empresa e eleitos pelos empregados também. Ficam responsáveis em receber estas denúncias, que podem ser feitas de forma totalmente anônima. As empresas devem garantir o anonimato. Antigamente, Lidiane, o que ocorria é que as empresas dispunham apenas do RH e alguns canais de comunicação que poderiam apresentar falhas, como números de WhatsApp. São mensagens que podem ser direcionadas a outras pessoas, e o sigilo não ficaria totalmente preservado. No caso, essa mudança na concepção, né, na finalidade dos trabalhos da CIPA, dentre um desses trabalhos, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora também de assédio, já é uma mudança prevista pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e essa nova legislação, ela já está em vigor. Sim, a partir do dia 31 de março, tornou-se obrigatória esta constituição, né, nesta forma, neste formato. Foram 6 meses, desde a divulgação da lei até agora tornar-se realmente obrigatório. Uhum. De que forma os membros da CIPA
podem tanto atender a essas pessoas que se colocam como vítimas, essas mulheres que tiveram algum episódio infeliz de assédio sexual, de violência, e como elas conduzem essas vítimas para uma denúncia, para formalizar uma denúncia? Toda denúncia deverá ser investigada, os membros da CIPA ficam responsáveis por investigar os fatos trazidos. Então, por isso é muito importante que a vítima tenha provas de tudo aquilo que está levando à investigação. Quais são essas provas? As provas são trocas de mensagens. As provas podem ser gravações, ambientes da empresa onde há filmagem, isto pode ser solicitado pelo empregado que o membro da CIPA averigue, trocas de e-mails e até mesmo o testemunho de colegas de trabalho que tenham presenciado as situações. Então, isso é algo que deve ser abrangente, né? Os membros da CIPA devem ser treinados para que eles possam explicar a todos os colegas de trabalho a forma importante de atuação, não só do ofendido, mas de todos aqueles que estejam ao redor deste ofendido. Até mesmo porque, Lidiane, o que é muito comum de ocorrer é uma denúncia isolada, que gera a investigação, porém, os outros que também já sofreram com aquela mesma atitude e muitas vezes do mesmo ofensor, se calam diante da ofensa. Então, por isso que é importante que haja um trabalho disseminado dentro do ambiente da empresa, para que todos tenham acesso e conhecimento de que a CIPA deverá fazer o acompanhamento destas denúncias. Apurados os fatos, isso deve ser levado ao representante do departamento pessoal. Também existe a possibilidade de que, havendo qualquer entrave dentro do departamento pessoal, a denúncia também seja levada a gerências, diretorias e até mesmo ao CEO da empresa. A situação acaba se complicando um pouco, né, doutora, quando a autoria do assédio sexual vem de pessoas que ocupam cargos hierárquicos mais altos. Nesse caso, a situação fica um pouco mais delicada para a vítima. Exato, Lidiane. Aí o empregado pode lançar mão até mesmo de órgãos fora da empresa, né? A situação extrapola os muros da empresa, como eu costumo dizer. É algo que você tem que ter em mente, o empregado, né, necessariamente precisa entender que é algo muito sério. A empregada precisa entender que é algo muito sério e que não deve haver o receio de denunciar. Há entidades como os sindicatos da categoria, Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele vai responder através da Delegacia Regional do Trabalho. São órgãos, então, responsáveis em receber estas denúncias e averiguarem o que está realmente acontecendo dentro do contexto de trabalho desta empregada e não somente no contexto dela, averiguar o que ocorre dentro desta estrutura empresarial. Uhum. Você fez um comentário, né, usou uma expressão muito interessante, e aí me surgiu um outro questionamento, que é o assédio ultrapassa os muros da empresa. Quando a vítima ela é assediada por um colega ou um chefe fora do ambiente de trabalho, então esse assédio ele pode acontecer, por exemplo, num churrasco de final de ano, por exemplo, mensagens no celular de final de semana, fora do horário de expediente, porém eles compartilham do mesmo ambiente de trabalho. Também é configurado assédio sexual no trabalho? Entra nas mesmas características legais? Sim, Lidiane, porque o que ocorre? O assédio sexual, ele é crime. Então, além da relação empregatícia, existe a tipificação penal, a importunação da mulher utilizando-se da sua condição de mulher, né, a sua condição sexual e aproveitar-se dessa condição. Então, além de tudo, existe a tipificação legal para configurá-lo como crime.
Uhum. E, havendo esse vínculo de coleguismo de trabalho, a empresa também pode ser notificada das ocorrências. Ok. Inclusive, essa adaptação, esse treinamento dos membros da CIPA, que passam a ter também essa finalidade, né, esta função de fiscalizar, né, e direcionar os casos de assédio sexual, isso também passa a ser uma obrigatoriedade da empresa de formar e treinar este corpo, e quem não se organizar, né, o gestor, né, a empresa que não se organizar nesse sentido, pode ser penalizada. Sim, estão sujeitas à aplicação de punição administrativa, né? Porque, como eu disse, existem órgãos de fiscalização. O sindicato pode receber a denúncia por parte dos empregados de que a empresa não se adequou, e também a Delegacia Regional do Trabalho pode efetuar essa fiscalização. Qual é o E prazo, aí né? haverá incidência. A gente teve essas regras que passaram a valer desde o dia 31 de março, como você comentou. Qual é o prazo que as empresas têm para se adaptarem? Então, Ligiane, na verdade, assim, as empresas já deveriam estar com esta movimentação da atualização feita e havendo agora fiscalização neste momento, o que existe é a possibilidade de um acordo com o sindicato ou com o Ministério Público pedindo um elastecimento deste prazo para a adaptação, Uhum, a realização dos treinamentos também. uhum. Ainda voltando a falar, né, sobre os casos em que há a questão da hierarquia dentro das situações de assédio sexual nas empresas, há algum tipo de segurança que a mulher pode recorrer, né, além, é claro, do sigilo da denúncia feita aos membros da CIPA, há algum tipo de garantia de segurança a que a mulher deve recorrer, buscar? O que você recomenda? O que eu recomendo, Lidiane, que primeiramente a denúncia seja feita dentro da empresa, diretamente à CIPA, hoje responsável por isto. Eles têm o dever de averiguar e de dar um retorno àquele empregado, de forma afirmativa ou negativa, diante das circunstâncias que lhes foram passadas, né, as provas que foram colhidas. Não havendo uma solução efetiva por parte da empresa, representada então neste momento pela CIPA, o aconselhamento é de que haja intervenção do sindicato, né, uma denúncia ao sindicato, para que este, então, possa intervir dentro dessa situação. Uhum. Até mesmo porque, como eu disse, não há apenas a punição de indenização dentro da esfera trabalhista, extrapola a área trabalhista, atingindo inclusive a área criminal. Então, até mesmo para os empresários, não é interessante que este tipo de situação seja recorrente e que não seja punido, né? Esse tipo de situação não seja punida. Uhum. O Tribunal Superior do Trabalho, doutora, disponibiliza uma cartilha com algumas orientações, né, que ajudam a identificar o assédio sexual no ambiente corporativo, claro, também fora dele, mas além de definir formas de prevenção e instruir para essas formas de lidar com os casos. Essa orientação, esse treinamento pelos quais os funcionários, né, os membros da CIPA devem necessariamente passar a partir desse momento, já deveriam ter passado. Eles podem se valer dessa cartilha, dessas informações do TST, a necessidade de contratação de um profissional especializado, como é que deve acontecer, né? Quais parâmetros devem ser seguidos dentro deste programa de treinamento? O programa de treinamento pode seguir, sim, esta cartilha do TST, porém, a cartilha, ela não é exaustiva. Então, o que eu sugiro que haja sempre uma análise estrutural da empresa, até mesmo da política, do código de ética da empresa, uma análise do meio em que atuam, o perfil das empregadas desta empresa deve também ser estudado, para que esta orientação seja feita da forma mais adequada, de Certo. acordo com o grau de instrução das empregadas, das áreas de atuação. Então, observando sempre a realidade de
cada setor, né, de atuação, e isso pode ser feito, essa aplicação de treinamentos pode ser feita por técnicos de segurança do trabalho, profissionais da área de RH e até mesmo por advogados da área trabalhista que tenham ênfase, no consultivo. Uhum. Só para a gente finalizar, doutora, a gente tem essas mudanças na CLT, né? Tem a instituição do programa Emprega Mais Mulheres, né? O objetivo, é claro, é minimizar, né? Reduzir ao mínimo possível o número de casos registrados de violência, de assédio sexual, de assédio moral, especialmente contra as mulheres e, neste caso da nossa conversa, no ambiente de trabalho. Há uma projeção de aumento desses casos nos últimos anos, há um número maior de registros, as mulheres estão com mais coragem de realizar as denúncias, mais respaldadas para fazer essas denúncias, ou de fato houve um aumento mesmo nesse tipo de situação, de comportamento? O que vocês observam? Os números de ações de indenização por assédio moral e assédio sexual têm sido crescente, os pedidos de indenização. Então, o que subentende-se é que hoje haja muito mais a possibilidade de denúncia das irregularidades cometidas, seja do ponto de vista moral quanto sexual, dentro das empresas. Porém, ainda existe um número muito grande de mulheres, talvez sem acesso à informação adequada, sem acesso ao meio de comunicação, seja com a empresa, seja com o órgão responsável que poderia aplicar a punição ao caso concreto dela. Então, o que se observa é que existe um número crescente de assédio sexual e assédio moral, e em razão disso, a legislação fez essa atualização, utilizando-se do Emprega Mais Mulheres, para que haja um maior número de denúncias e, efetivamente, um maior número de punições, tanto para aquele que ofende, quanto para as empresas que não coíbem esse tipo de humilhação, seja ela moral ou sexual. Ok. Nós agradecemos aqui a participação da doutora Juliana Cerulo, ela é advogada trabalhista, gentilmente aceitou o nosso convite para falar um pouco sobre essas mudanças, novas regras que entraram em vigor agora no dia 31 de março, responsabilizando também os membros da IPA a fiscalizarem e direcionarem as denúncias de assédio sexual, principalmente, e violência no ambiente de trabalho contra as mulheres. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Eu quem agradeço, Lidiane. Obrigada. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento. É só procurar lá o nosso canal no YouTube, TV Câmara Bauru. Até a próxima!